O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher, surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. O que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje e a palavra da igreja hoje para nós, nesse início da quinta semana já do tempo da Quaresma, onde nós estamos nos preparando já para o Domingo de Ramos, é uma palavra sobre a misericórdia, sobre a verdade, sobre a oportunidade, sobre a hipocrisia, tantas coisas. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente às vezes sempre se encontra em um personagem dela, A gente às vezes é a mulher pega em flagrante, às vezes a gente, dependendo da situação, é convidado a ser o Jesus, e às vezes nós estamos na situação dos homens e das mulheres, Dos homens mais velhos, que apesar de terem passado uma vida ao redor da lei de Deus, não conhecem o Deus da lei, Isso é um perigo e um risco na nossa vida. A gente passar a vida e chegar a estar na idade da maturidade e não conhecer a Deus, conhecer leis, mas não conhecer o coração de Deus. Nas duas leituras de hoje, a primeira leitura e no Evangelho, nós temos homens mais velhos e religiosos que conhecem a religião, mas não conhecem o Deus da religião deles. Nas duas situações que foram proclamadas aqui para nós, nós vemos homens... Baixa aqui, Paulo, faz favor, um pouquinho. Não, o retorno. Dois tipos de homens, Profundamente religiosos, mas que não conheciam a Deus e nem mesmo o objetivo da lei, A primeira leitura que a gente ouviu e que foi proclamada para nós na possibilidade de leitura mais breve, porque muito longa, está lá no profeta Daniel, mas o começo da leitura longa, Porque está pressuposto que a gente conheça essa leitura. É a história de Susana, a jovem Susana, Filha de pais justos, ela também uma moça justa. E então um dia ela vai ao pomar, ela está lá no pomar de Joaquim, junto à sua casa, porque Joaquim era um homem muito respeitável. E aí então, nós estamos aqui na época dos juízes. O povo de Deus ainda não tinha reis, eles tinham juízes, anciãos sábios, que resolviam as pendengas da comunidade, Então, ao invés de criar uma grande situação, aquele responsável por um grupo de tantas pessoas, se eu tiver alguma coisa contra você, nós vamos lá conversar com o Joaquim, e o Joaquim vai dizer quem está certo, quem está errado, Mas ali tinha também, então, 2 anciãos do povo, que, velhos, idosos,
arderam em paixão, né? E ficaram apaixonados no fogo da paixão, né? Pela jovem Susana. E aí então esses homens trancam as portas do pomar, entram lá dentro e querem ter os dois relações com Susana. E Susana se nega, né? Susana se nega. Diante do não, né, que ela deu aos dois, eles inconformados, né, vão tentar agarrar a moça, e a moça, Susana, começa a gritar. E aí os dois, muito ligeiros, começam a gritar também. E aí todo mundo vai ver o que é aquela gritaria, o que Susana, tem uma moça, parece que tem uma mulher gritando, parece que tem dois homens gritando, chega lá tem três gritando então, né? Tem três gritando, três pessoas gritando. E aí então os homens vão dar a versão da sua história, dizendo, né, que a moça era um tanto quanto assanhada, e tão assanhada que ao ver dois vovô não se aguentou e quis os dois vovô. Ó, se cola uma história dessa. Novinha, bonitona, muitos pretendentes, aí ela surta, ela perde o juízo por causa de dois vovô. Mas aqui nessa leitura e no Evangelho, tem todo um olhar que infelizmente ainda persiste no mundo, de preconceito, de desdém, a respeito da mulher. Né? A respeito da mulher. Quando Jesus ressuscita e as mulheres vão correndo contar aos discípulos que Jesus ressuscitou, o que eles falam? Isso é histeria de mulher. Porque de fato a histeria é algo muito mais comum no feminino do que no masculino. Isso também é uma verdade. A mulher tem um mundo afetivo dentro de si muito diferente, né? A carência feminina, isso é conversa para um outro dia. Mas existe todo um preconceito. Nós vemos ali no Evangelho de hoje. Qual que é um dos problemas do Evangelho de hoje? Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Então cadê o homem? Só veio a mulher? Ela adulterou sozinha? Se é adultério, tinha um homem aí. Cadê o homem? Não vão trazer o homem para ser apedrejado? Sendo que a lei de Moisés dizia que em casos de adultério, homem e mulher tinham que ser apedrejados juntos, e o primeiro a ser apedrejado é o homem, depois a mulher. Cadê o homem no Evangelho para ser apedrejado? Os bonitão levaram só a mulher, esconderam o amigo, né? E aqui na palavra de hoje, então, a mesma situação. Susana já está para ser morta, porque diante da gritaria de num pomar, num jardim, ter uma moça gritando e dois velhos gritando, eles acreditaram na palavra dos dois, até porque os dois eram anciãos do povo, portanto, dois homens tidos por respeitáveis e por justos, mas dois homens mascarados, né? E aí aparece então o profeta Daniel, que de algum modo é um lampejo de Jesus no Evangelho de hoje. Diz ali, o Espírito Santo despertou Daniel, adolescente ainda, adolescente, para nos dizer, meus irmãos, que a idade nem sempre traz caráter, que o tempo nem sempre cura. Essa história de que o tempo cura, isso é verdade, ser bem vivido. Essa história de que a idade traz sabedoria, é verdade, mas nem sempre. O tempo faz bem se bem vivido. E aí é um adolescente, o Daniel, olhou para aquilo, falou, mas está esquisito esse negócio. Mas a Susana é filha do Elcias, Elcias também era gente boa. Ela estava na casa, no pomar do Joaquim, que é um homem acima de qualquer suspeita. Esses dois gritam, mas esse negócio está esquisito, gente. Esse negócio não está certo. Ele teve certeza, Susana é inocente. E falou, quer ver? Separou os dois velhos, não foi isso que ele fez? Porque os dois falando junto o tempo todo. Essa menina, isso não vai... Só um pouquinho. Tira esse daqui, guarda ele na salinha lá. Vem cá você. Debaixo de que árvore que foi o ocorrido mesmo? Que ela quis tirar a roupa, ficar pelada. Falou que foi debaixo de que árvore? Aí começou um gaguejar. Falou lá o nome da árvore, que eu já não lembro mais. Falei, tá bom, guarda ele na outra salinha. Traz a primeira cariação da humanidade, hein?
Primeiro detetive de polícia. Olha o Sherlock Holmes aqui, começou aqui. Os livros da Agatha Christie, ó, no Daniel. Traz o outro velho aqui. Escuta, como é que foi mesmo o negócio? Ah, porque não sei o quê. Foi debaixo de uma árvore, danada. Que árvore? Ah, da azinheira, né? Essa aqui eu lembro. Da azinheira. Filho de uma mãe. E aí ele vai dizer algo. Velho encarquilhado no pecado, você sempre foi assim, se escondendo atrás dessa máscara de puro, de santo, de juiz do povo. Agora na velhice, olha que desgraça, teu pecado apareceu. Teu pecado na velhice. Então, meus irmãos, a idade, o tempo é bênção de Deus? Sim, mas precisa ser vivido. Porque, gente, o que tem de velho burro, meu Deus do céu. O que tem de velho besta, Jesus de Nazaré. O que tem de homem encarquilhado no pecado e que vem desde lá da juventude. Então o tempo faz bem? Depende. Depende muito. Tem gente que quanto mais vive, mais ignorante fica. Mais tarado fica. Mais promíscuo fica. Mais idólatra do dinheiro fica. Vocês não conhecem uns velhos que para tirar R$1 da mão dele, você precisa quebrar os 5 dedos? Você precisa pegar um alicate, quebra 1, quebra 2, quebra 3, quebra 4, ele bota o dedão para segurar a moeda aqui. Você precisa arrancar o dedão dele fora. Tem gente que quanto mais passa o tempo, mais encarquilhado fica. Por isso, meus irmãos, todo dia na vida da gente, seu e meu, todo dia a gente está melhorando ou está piorando. A gente nunca está igual. Hoje é segunda-feira. Eu estou melhor ou pior do que ontem? Igual não estou, ninguém está. Encarquilhado no pecado. E aí tomou uma lavada de um adolescente. Porque a sabedoria está no quê? Na pureza e no Espírito Santo. A gente vê isso na nossa comunidade. Tem uma galerinha aí novinha ensinando o Pai Nosso para o pai e para a mãe. Porque tempo nem sempre faz bem. Chega a ser vergonhoso para quem é velho ter que aprender com o adolescente. No caso aqui, o profeta, tido por profeta, o Daniel, que salvou a vida dessa moça, mas nos ensina isso, meus irmãos, a gente vai ficando encarquilhado no pecado. E alguns pecados da carne, de fato, grudam e para sair não é simples. É preciso querer. E a gente precisa entender isso. A gente entrega o nosso corpo para o pecado, a gente fica mimando a nossa carne, e hoje aqui, sobretudo os pecados da sexualidade, por muito tempo, depois a gente acha que sai daquilo rezando uma Ave Maria. Não é assim não. Você pega lá uma história de um São Francisco de Assis, já em estado de santidade praticamente, né? Depois de já alguns anos servindo a Deus, cuidando dos pobres, um homem de penitência e de oração. E São Francisco de Assis, por 2 vezes na sua vida, viveu um combate muito severo, porque ele carregava as marcas do tempo em que ele era um bom vivão, um boêmio. São Francisco de Assis, aí meu filho, tivesse uma cervejinha, uma sanfoninha, uma violinha e mulher, estava lá o Chiquinho. E depois de estar na conta da santidade diante do povo, um dia ele precisou tirar a roupa e rolar pelado na neve. Eu acho que quase todos os filmes de São Francisco relatam isso, mas tem um de modo especial que tem no YouTube, Francesco, se escreve Francesco. Está dublado, inclusive, agora, acho que de uns tempos para cá, um filme antigo, mas muito bom sobre São Francisco de Assis, e que narra essa cena, assim, no limite do possível. São Francisco de Assis na neve, um dia de frio com seus companheiros, ele fica meio distante, e ele começa a tirar a roupa. Ele era meio malucão mesmo, os freios começam a olhar, falam, quer ver que vai fazer penitência aqui? E aí ele tira tudo, fica pelado, e se joga da mão, vai rolando lá para baixo, na neve. E a cena final, assista, a cena final é de chorar o que acontece quando ele termina de rolar lá embaixo na neve. São Francisco de Assis. Por quê? Porque entregou tanto tempo isso para o diabo, fica aquela saudade lá, sabe? Fica aquele reflexo. Gente, o pecado deixa reflexo em nós. Mulheres que viveram assim por muito tempo também, às vezes leva tempo para ela perceber que ela mudou de vida, mas ela ainda anda rebolando como há 20 anos atrás. Fica na pessoa.
Fica na pessoa. Gente que mentiu a vida inteira, gente que enganou a vida inteira, gente que foi conversador a vida inteira. Tem uns homens que a vida toda foram conversador. Sabe aqueles caras que chegam, só de olhar você fala que ele quer alguma coisa. Aqueles caras que chegam muito posudão, nananana, tá velho, tá escangaiado, não tem mais nada ali. Mas ele não sabe ser educado, elegante, ele é conversador o tempo inteiro, ele quer engambelar, né? Você conhece a palavra? Engambelar. Ele a vaidade fica até no trejeito da pessoa. Por isso, meus irmãos, o pecado leva tempo na vida. E disso a gente aprende a importância da penitência. É preciso fazer penitência. A gente passa uma vida acariciando a carne e a gente acha que a gente vai curar a carne acariciando a carne. Não. E vamos, às vezes, ficando encarquilhados no erro. Então, essa palavra também nos pressupõe a importância da penitência. E aí nós temos no Evangelho a mesma situação. Uma mulher pega em adultério. Por que ela vivia desse jeito, a gente não sabe. Por que ela fez o que fez, a gente não sabe. Jesus também não perguntou. Para nos deixar um ensinamento aqui, meus irmãos. Os nossos pecados têm razões? Tem. Nosso pecado tem raiz? Tem. É importante às vezes saber? Sim, mas não é fundamental. O mais importante a respeito das suas fraquezas e das minhas fraquezas não é descobrir o porquê, mas é entregar para Deus o que nós vamos fazer com isso. É por isso que nesse evangelho onde Jesus podia ter cavucado a história dessa mulher, isso aqui é dar um testemunho, aí ela ia sentar e contar que quando ela tinha 5 anos, o tio colocou no... E com certeza tudo isso explica. Mas meus irmãos, explicar o nosso passado não resolve o nosso futuro. O evangelho de hoje é uma grande lição com o que nós vamos fazer com o hoje da nossa vida e para onde é que nós vamos nos levar no amanhã. Filha, cadê quem te condenou? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O mais importante da nossa vida, meus irmãos, é o amanhã. Para onde é que nós estamos indo? Porque existem perguntas que às vezes podem até nos consolar, mas elas não mudam o passado. Essa moça chegou nesse ponto tão perigoso. Olha o que o pecado faz com o juízo da gente. Ela sabia que quem fazia o que ela fazia, se fosse pego, morre apedrejado. E mesmo assim ela fazia. Olha o risco que ela corria. O pecado vai tirando de nós o medo. A pessoa perde o medo. Como é que você entra numa situação dessa? Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente talvez não fez algo na vida, ou não falou algo na vida, protegidos pelo medo. É bom? Medinho é bom. Quando você perde o medo e fala tudo que quer, você perde o emprego junto. Quando você perde o medo e fala tudo que quer, você perde a pessoa que ia abrir aquela porta para você. Quando você perde o medo e faz o que quer, você perde a saúde, você perde a vida, você perde a liberdade. Como assim, minha querida? Você está na cama de um homem casado, possivelmente, e que tem por amigo os fariseus, que tem por gosto tacar pedra em mulher, igual você. Perde a noção do perigo. O pecado enlouquece o ser humano. A pessoa vive no limite das coisas. E São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a tragédia, é a morte. Você é destrambeada, meu anjo? Então o pecado vai cegando o juízo da pessoa. A gente tem que saber fazer conta na vida, ué. Não é assim? E ela perdeu essa capacidade. Por qual motivo a Bíblia não diz. Foi pega na cama de um bonitão que não apareceu para ser morto porque tinha uns amigos para proteger e de novo sobrou para a mulher. Aliás, essa história do sobrar para a mulher vale até hoje. Também no olhar da própria mulher. É ou não é? É aquilo que você já me viu falar algumas vezes. Um homem chega em casa mais cedo, abre a porta do quarto e vê a cena. Está lá a esposa e o homem lá. O que um homem faz? Morre os dois. É ou não é? Um homem se abre a porta do quarto, e morre, todo mundo morre. Morre os dois. É ou não é? Morre os dois.
A mulher chega em casa mais cedo, abre a porta e está lá o esposo com outro. O que ela faz? Ela gruda nos cabelos da outra mulher, se arranha com a outra mulher, rola na calçada com a outra mulher. É ou não é? E vem pedir para o padre rezar pelo marido. Porque alguém deve ter feito alguma coisa, padre, que mudou a cabeça dele. Não, mudou não, fiz isso aí. É ou não é, mulherada, isso que vocês fazem? Pega o celular do marido e está lá ele com a sirigaita. Não estou dizendo que ela não é sirigaita, mas ele é um sirigoito, ou não? Não, ele não é sirigoito. Ele é um homem bom, trabalhador. Impressionante como muitas esposas tratam o marido, até no pecado, como filho. Impressionante. Gente, uma vez eu me deparei com a seguinte situação. Confissão, a pessoa se confessando, enfim, tudo, né? A mulher. Partilhando vida, partilhando dificuldade, vivendo uma situação de quase adultério dentro do casamento por parte do marido. E ela falando, ai padre, é que esse negócio de internet hoje em dia é um perigo, é um problema. E é mesmo, né? Aí ela falando assim, e você sabe, padre, de vez em quando eu chego lá, eu pego, ele está lá, fica o dia inteiro, se esborracha naquele sofá, chega que não toma banho, nem toma banho e janta mais nada, fica lá, esparramado, até quase 1 da manhã, das 6 da tarde, fica lá, com aquele celular. Aí às vezes eu passo, padre, está lá no Instagram vendo uma foto de umas mulheres que tem uns corpos, eu nem sei se aquilo é verdade, com uns biquininhos que mal cobre as partes, padre, e ele fica lá olhando aquilo. Aí eu falo para ele, amor, sabe, padre, eu falo, eu ensino, eu educo, eu ouvindo isso. Olha os termos. Eu falo, padre, eu ensino, padre, eu educo. Oi? Você me desculpa, quem me educa é minha mãe. Esposa educando marido? Aí diz assim, eu falo, padre, eu tento educar ele assim, eu falo, meu amor, é isso que você quer para a sua vida? Você acha, que isso aí vai ficar só nisso? Você fica vendo essas coisas, isso pode te levar para coisas piores. É isso que você quer? Gente, eu simplesmente não acreditava que eu estava ouvindo coisa desse tipo. Eu falei, você me desculpa, você não acha que nessa hora fosse cabível, possível ou necessário você pegar esse celular e enfiar na boca dele e fazer ele engolir? Você não pensa talvez assim em pegar um copo e tacar na cabeça dele? Você não pensou talvez em arranhar ele inteiro? Uma dessas pegar uma faca de cozinha? Eu falei, filha, ele é teu esposo, ele não é teu filho. Você é esposa, você não é mãe. Ó, se tem cabimento isso, gente. O homem está no sofá, se deleitando no limite da pornografia, e a esposa ao ver fala, é isso que você quer para a sua vida? Mas que isso? Mulherada, bora acordar, minhas negas. Desculpa a expressão, minhas brancas. Gente, que isso? O sujeito está lá esparramado, vendo as novinhas de biquininho. E ela tentando educar. Não, a mãe dele educa. O padre educa. Você, esposa, você está tomando chifre. Faça alguma coisa. Quebra tudo, pelo amor de Deus. Esse machismo, gente, que às vezes a gente olha para esses textos da Bíblia, muitas mulheres replicam. Minha filha, você tem 2 filhos e um marido. Você não pode conversar com o marido como se ele fosse seu filho. Filho, é isso que você quer? Será que isso te convém? Mas você conversa de padre, de psicólogo, de colega. Uma esposa nessa hora, ela pega a cinta, ela pega a chinela, a havaiana de pau. Não. Impressionante como isso aqui que está na Bíblia. Ó, cadê o homem para apanhar? Cadê o homem para levar esculacho? Ele não está. E vou dizer, muitas vezes é a mulher que faz isso. Pensa aí, as mulheres aqui e as mulheres acolá. Um homem tem que ser exigido como um homem. Um homem tem que ser cobrado como um homem, amado como um homem, recompensado como um homem, cobrado como um homem. É um homem ou não é um homem? Esses papéis estão tão invertidos.
E tem mulher tratando o marido como se fosse filho. E depois que você deixa mal acostumado, filha, para desacostumar. É por isso que tem muito homem manhosão. Você tratou ele a vida inteira como se você fosse a mãe dele, agora você quer bancar de esposa, vai demorar para reenquadrar a história aí. Para adaptar na nova função. Não é assim no emprego? Você transferir de função até você aprender a nova demora. Então agora paciência, passou a vida tratando o marido como se fosse um filho bundão, bobão. Agora que você está entendendo tudo isso, mas vá com paciência, porque demora. Você que deseducou. Você deseducou, você replicou a mãe dele. Aquelas mães passapano, aquelas mães... Ei, rapaz. E é esse o evangelho, minha gente. Cadê o homem? De novo, sobrou tudo para a mulher. E às vezes até as mulheres cooperam com isso. Que quando um não quer, dois não brigam. Ela não tinha que estar ali. Ela não tinha que fazer aquilo. Mas e o outro? Que inocência é essa que não existe também? E aí está aos pés de Jesus, que está na porta do templo, escrevendo no chão, como um Moisés que escreve a nova lei na porta da igreja. E a lei antiga dizia, mata a pedrada, né? Mas Jesus escreve a nova lei. E o que é a nova lei de Jesus? Dizer que dormir com um homem casado não é pecado? Não, essa não é a nova lei de Jesus. A nova lei de Jesus, meus irmãos, é matar não o pecador, matar o pecado. Essa é a nova lei de Jesus. Matar o pecado, não o pecador. Por isso Jesus vai dizer, olha, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aqui está toda uma palavra, meus irmãos, nós precisamos ser capazes de entender isso aqui. A misericórdia pelo outro nasce muitas vezes no meu pecado. À medida em que eu experimento as minhas limitações, os meus tropeços, e que eu vou percebendo que eu também avanço com muita lentidão no caminho de Deus, que eu ainda às vezes sou tentado por determinadas situações, que eu também às vezes vivo situações que graças a Deus ninguém descobriu, na minha miséria nasce misericórdia pelo outro. É por isso que Jesus está dizendo, não sei, olha para a tua vida e vê se você está em condições de tacar pedra em alguém aí. Olhe para você. Então olha só, de onde é que nasce a misericórdia pelo outro? Muitas vezes, desse autoconhecimento da minha própria miséria. Eu também não consigo superar certas situações, eu também já fui vítima de certas coisas, eu também fui levantado pela graça de Deus, eu também reconheço que se não fosse a graça de Deus, eu estava nessa mesma coisa ou em coisa diferente, mas tão feia quanto... Então eu olho para mim e deixo cair da minha mão as pedras. Quando Jesus libertou essa mulher, Ele libertou aqueles homens também. Porque sabe, minha gente, no fundo, a gente malemar dá conta da própria vida, verdade ou não é? A gente malemar dá conta de nós mesmos. Ou seja, a gente já tem muito assunto importante para se ocupar as mãos com pedra que tem como destino a cabeça do outro. E esses homens também foram libertos aqui, porque a mão ficou vazia dessas pedras. Para que carregar essas pedras? Para que viver esperando alguém para ser apedrejado? Deve ser difícil viver assim, né? Tendo por interesse o pecado alheio, tendo por interesse ou como vivência ódio e raiva sobre a vida alheia. Gente, é necessário também nos nossos tempos, para todos nós, viu? Uma boa limpa no Facebook, nas nossas redes sociais. Limpa, bloqueia, cancela. Não sei se tem a palavra, você adicionou? Desadiciona. Muita gente que fica passando lá nos seus status. Às vezes você está bem, você está tranquilo, você está de boa. Filho, não é possível. Inflama a gente, lá vamos nós pegar uma pedra, né? E aí você fica às vezes o dia inteiro com aquela pedra na mão. E não vai poder tacar também, vai? Não vai. Olha, a vida alheia. Homens que pararam tudo que estavam fazendo para pegar uma pedra, para cuidar de uma mulher. O nome disso como é que eles ficaram sabendo dessa cena? Um contou para o outro, é a fofoca. Olha, quanta coisa a gente sabe que a gente não precisaria saber. Não é verdade? Quanta coisa a gente vê que a gente não precisava ter visto. Você está sabendo? Você viu?
vez em quando você não faz assim também? Eu não queria saber, não. Vamos dar um rumo nessa conversa que já tá bom. Porque um vai puxando o outro, né? Um vai puxando o outro. Você começa a falar de um que vai com o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, que é semelhante, que é parecido. Já deu, porque deixa a gente ruim. A gente fica com as pedras na mão. Então, olha, um santo conselho, um santo remédio. Isso não é conversa de padre, não. Os psicólogos estão falando isso, os médicos estão falando isso, os cardiologistas estão falando isso, quem trata de gastrite está falando isso. Limpar Facebook, Instagram, status de WhatsApp, fica só com pouca gente, fica só com aquelas lojinhas que você gosta de ficar vendo promoção mesmo, tá bom. Segue lá só o teu time, você quer dizer, se estiver ganhando igual o meu, porque dependendo de onde também, né, mamão? Dá até, né? Deus o livre, quem é corintiano, os cruzeirenses aí, o Geraldo, eles não seguem mais nada, só sofre. Porque senão a gente se enche de pedras, e Jesus libertou aqueles homens também. Mas aí tem a grande lição para essa mulher. Mulher, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Como se Jesus estivesse dizendo a essa mulher. Porque onde é que aconteceu essa cena? Madrugadinha, o sol está para nascer, na porta do templo. E quem é que estava ali aquele dia? Jesus. Como se Jesus estivesse falando assim, filha, na próxima eu não sei se eu estou aqui não, hein? Que sorte que você deu, menina. Olha, você ia morrer ali pelas 6 da madrugada. É a imagem do pecado que dura a noite toda, né? A gente está acordando para ir trabalhar, tem gente que está chegando para dormir, da esbórnia. E naquele dia, gente, quem é que estava ali? Jesus, porque naquele dia, olha lá, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. E aqui tem uma boa pergunta para nós, né? O que a gente faz? Olha só, porque tem essa imagem aqui, presta atenção no padre. Tudo isso é fruto da madrugada. Por que Jesus está na porta do templo, aquele dia tão cedo? Porque ele está descendo do Monte das Oliveiras. O que Jesus fazia no Monte das Oliveiras? De vez em quando. Ele passava a noite em vigília, em oração. Por que Jesus está na porta do templo? Aquilo é fruto de uma escolha de Jesus. Eu vou passar a noite rezando. Por que essa mulher está na porta do templo? Porque ela também fez uma escolha. Eu vou passar a noite pecando. Que a mulher dele foi cuidar da mãe, que fez cirurgia, tal, não vai ter ninguém em casa. Ela fez uma escolha. E olha como é a misericórdia de Deus. Quando às vezes a gente faz a pior escolha da vida, a gente encontra Jesus. Não por mérito, mas por misericórdia. E aí ele fala, na próxima eu não sei se eu estou aqui. Vê o que você vai fazer com o perdão que eu estou te dando hoje. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, a mulherada aí. Pega o copo. Pega a faca de cozinha que você ia cortar no talo ali, ó, a situação do menino. E não faça isso. Mas diga para ele, vê bem o que você vai fazer com o copo que eu não vou atacar hoje. Com a peixeira que eu não vou, ó. Vê bem o que você vai fazer com esse celular que hoje você não vai engolir. Hoje você não vai engolir. Você vê bem. Porque na próxima eu não sei. Gente, o perdão de Deus supera tudo. A misericórdia é infinita, mas ela não pode ser desperdiçada. Vai e arruma a tua vida. Importa para mim o que você quer daqui para frente. É isso que importa para Deus. Mas importa também para nós, mas o que nós vamos fazer daqui para frente? Fruto das escolhas. Jesus escolheu passar a noite rezando, ela escolheu passar a noite pecando, as nossas escolhas. Mas aqui está a misericórdia de Deus. Às vezes, na pior maluquice que eu quis na vida, eu encontrei Jesus só para dizer, tá bom, vou te dar uma chance daqui para frente. Quantos de nós tivemos o nosso grande encontro com Deus? Foi justamente quando a gente ia colher de todas as maluquices que a gente plantou. Para quê? Para continuar plantando a mesma coisa? Vai e não peques mais. E é por isso, meus irmãos, que o salmo da liturgia de hoje é o salmo do bom pastor. Porque o que eu faço agora, que eu merecia, aspas, né, morrer apedrejado e não morri? O que eu faço agora que Jesus entrou na minha vida e me vislumbrou e agora eu enxergo um novo jeito de ser? O que eu faço agora, nesse momento onde eu digo, não, eu prometo que eu nunca mais vou fazer, eu prometo. O que eu faço agora? Eu agarro na mão e no cajado do bom pastor.
É por isso que hoje esse salmo está no meio dessas duas histórias. Porque vai e não peques mais. Mas gente, como é que não peca mais se a gente continua sendo da mesma carne, do mesmo osso, do mesmo sangue, do mesmo barro? Como é que não peca mais? Não tem jeito de não pecar mais. A mulher levantou, tadinha, mas ela continua sendo ela. Quando a gente encontra a misericórdia de Deus, nasce asa na gente. O corpo some. Você vira outro. A gente continua tal qual. A gente é a gente, e cada um de nós sabe onde é que o calo aperta. Mas é por isso que agora então, a gente segue com aquele que é o pastor que me conduz. É Ele quem me leva. E eu não preciso voltar a buscar as outras coisas, porque não me falta coisa alguma. E porque quando eu ando com Ele, ao invés de andar em caminhos tão acidentados, eu ando onde? Em verdes prados e campinas. E Ele não me leva ao apedrejamento, Ele me leva a descansar. Gente, viver no pecado é muito cansativo. Não sei como é que o povo gosta. Não sei como é que o povo aguenta. Você já nunca pensou isso? Você fala, como é que aguenta beber esse tanto? Como é que aguenta? Uai, vive apanhando, vive brigando. Oh, minha Nossa Senhora. Ele me leva a descansar. E quando a gente anda com Ele, Ele restaura as nossas forças. E quando a gente anda com Ele, Ele indica o caminho mais seguro. Ele dá o discernimento, o caminho melhor. E se eu passar pelo vale tenebroso, dificuldades na vida, provações na vida, eu também não preciso voltar lá naquele pecado. Porque nenhum mal eu temerei, Ele está comigo. E Ele tem bastão e cajado para me proteger. É a imagem da ovelhinha que tem que ser protegida do lobo, né? Da serpente. Deus tem recursos para me proteger. Ele manda São Miguel, Ele manda São José, alguma coisa Ele faz para que eu fique protegido. E por que caminhar com esse Deus, meus irmãos? Porque Ele prepara uma mesa à nossa frente. A mesa da Eucaristia. Bem nas fuças ou à vista do inimigo. Oi, gente. É bonito isso. Bonito e vingativo. Você entra na fila da comunhão. Você sabia que quando você entra na fila da comunhão, você está humilhando o diabo? A grande vitória da nossa vida é estar em estado de graça. Preparais à minha frente uma mesa, bem nas fuças, bem à vista do inimigo. Do inimigo que jogou no chão, do inimigo que te fez cair, do inimigo que te seduziu, do inimigo que quer te tirar da mesa, porque o pecado tira de nós o quê? A mesa. O pecado muitas vezes no primeiro momento não tira a saúde, não tira o dinheiro, não tira status, faz você até ficar glamuroso. Tem gente que depois que começa a pecar fica até mais importante. Tira o quê? A mesa. Preparais à minha frente uma mesa, à vista do inimigo, com óleo. Ao sentar-se nessa mesa, Ele unge a nossa cabeça e o cálice transborda. O óleo é o sinal do Espírito Santo e a cabeça é o sinal do saber, da inteligência. Nessa mesa, Deus derrama o óleo do Espírito através da palavra. E Ele nos unge de cima para baixo. Porque Deus quer tocar a sua e a minha inteligência. Bate aí e fala assim, Deus unge essa cabeça, Senhor. E já que é vazia, já que é oca mesmo, pode encher. Meu Deus do céu. Unge na cabeça. E o cálice, que é a imagem do coração, é a imagem do lugar da fé, o cálice transborda, vaza, escorre a presença do Espírito. E aí como é que a gente segue? Segue na esperança, vai e não peques mais. E a gente vai proclamando o versículo 6 desse salmo, felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E um dia na casa do Senhor habitarei por tempos infinitos. A esperança, a gente precisa ter esperança. Muitas pessoas recebem o perdão de Deus, mas elas não têm esperança. Que felicidade vai haver lá na frente ainda? Meu irmão, ao longo da estrada da sua vida, minha vida, a nossa vida é como uma grande BR. Quando você entra na estrada e você anda, às vezes só tem mato de um lado, pasto do outro, soja para cá, não é assim? Mas você sabe que de vez em quando aparece o quê?
um posto de gasolina. Não é isso? Um lugar onde você abastece, reabastece, estica as canelas, toma um café, faz um xixi. Não é assim? Felicidade, todo bem hão de seguir-me. O que eu sei a respeito da minha vida com Deus? Que nesse caminho que eu vou, vez em quando, tem um posto de gasolina, tem felicidade, tem um bem, tem um descanso, tem um repouso. Vale a pena andar nessa estrada. Você imaginou se você pegar o seu carro e falar assim, o tanque está cheio, sei lá, dá para andar 500 e poucos quilômetros, mas eu preciso ir para uma cidade que fica a 1.500 quilômetros. Eu falo, não vou não, não tem combustível suficiente. Mas por que você vai? Porque você sabe que ao longo do caminho, antes do combustível acabar, tem um posto de gasolina para encher teu tanque de novo. E você com um carro que consegue andar 500 e poucos quilômetros, anda 2.000 quilômetros. Porque você sabe, você tem uma esperança. Ao longo do caminho você abastece de novo. A vida cristã também é assim. A gente não tem combustível para ir até o fim de uma vez. Ao longo do caminho, acontecem momentos, quando você anda com Deus, onde Deus vem e abastece você de novo. Geralmente quando a gente às vezes não espera muito. Geralmente quando a gente não calcula muito. Né? Deus vai dando esses momentos que renovam a esperança de que o perdão que Ele me deu vai frutificar na minha vida se eu caminhar com Ele. Por exemplo, o que foi esse salmo de hoje? Pelo amor de Deus, gente. Se isso aí não curou você, eu não sei o que cura, não. Misericórdia, coisa mais linda o refrão desse salmo. Que é isso?